Por que deixei o espiritismo? Pois é, resolvi gravar esse vídeo aqui, tá? Embora nem precisasse. Sabe por quê? Quem me acompanha aqui no canal, quem me acompanha, já sabe, já compreendeu. Em vários vídeos aqui do canal, eu venho fazendo algumas críticas ao movimento espírita e venho explicando os porquês, né? E explicando por que que eu saí, por que que eu decidi sair, etc. Tá bom? Mas como a gente sabe que tem gente que é preguiçosa até para pesquisar aqui os vídeos tal e tudo mais, e que é tudo muito mastigado, concentrado num vídeo só, eu estou dedicando então esse vídeo de repente a alguns curiosos, né, algumas curiosas de plantão que querem saber por que que Kardec, né, Kardec Lima não faz mais parte do movimento espírita, não é mais dirigente espírita, por que que o centro espírita fechou, etc. Aqui no canal tem alguns vídeos que eu deixo isso muito bem claro. Recentemente eu dei uma entrevista para o canal também Despertei para a Vida, aqui do YouTube, e também falei sobre isso lá, né? Aqui tem um vídeo que eu falo sobre o centro espírita além do horizonte, enfim, eu já falei sobre isso algumas vezes. Por isso não quero me estender aqui nesse vídeo e quero apenas trazer aqui de maneira muito resumida, né, e direta por que eu deixei o movimento espírita, por que eu deixei o espiritismo, tá bom? Peço que você que está chegando agora no canal, por favor, inscreva-se. Se você já faz parte do canal, não esqueça o like e de compartilhar, tá bom? Vê só. Ó, eu me tornei palestrante espírita, eu tive um primeiro chamado espiritual na minha vida forte. Posso aqui dizer que foi um primeiro momento de despertar. Um primeiro, né? Aquele despertar, assim, foi uma faísca, o início de tudo. Quando fundei o Centro Espírita Além do Horizonte, em Caruaru, me tornei fundador, presidente, palestrante, médio, atendente fraterno. Lá desempenhei várias funções durante alguns anos, trabalhei. Nisso fui convidado a fazer palestra em vários outros centros espíritas da região, da cidade, da região, etc. E, enfim, desenvolvi um trabalho muito forte nisso, mergulhando de cabeça no estudo do espiritismo. Aqui, hoje em dia, eu digo, o espiritismo para muita gente é, assim como foi para mim, um primeiro momento de despertar, um primeiro momento de expandir a consciência. Então, eu sou uma pessoa que olho para trás sem arrependimento e também sem meter o pau, né, nas coisas só por meter o pau. Não. As críticas que eu faço, eu sei separar bem o espiritismo em si, a doutrina espírita e o movimento espírita, né? Embora hoje em dia eu olhando para a própria doutrina espírita, né, para a própria concepção do espiritismo, eu também vou ver falhas. Eu também vejo erros até hoje em dia na própria condução do processo, por exemplo, do que se chama do espírito de verdade. Espírito de verdade, daqueles espíritos aconselhadores, norteadores do trabalho de Allan Kardec. Eu hoje em dia poderia e tenho elementos para isso, que não vem ao caso, porque o canal aqui não deve ser voltado só para o espiritismo. Aliás, longe disso, né? Eu falo mais sobre o espiritismo porque vivenciei, mas o canal aqui ele é totalmente aberto. Inclusive, ele não é um canal religioso, é um canal de espiritualidade, e que hoje em dia eu não costumo mais estar falando dessas coisas porque já passou, porque não vem ao caso. São inclusive questões muito comezinhas e sem nenhum tipo de interesse para a minha vida hoje em dia, que eu sou uma pessoa que estou em outro patamar de realidade, de estudo, de vida. O espiritismo que eu venho dizer aqui para vocês é isso. Foi importante para mim, foi. Me deu uma nova consciência, me deu. Me fez despertar para muitas coisas, me fez. Inclusive me consolou em momentos difíceis, sim, tá? A fundação do Centro Espírita me ajudou muito, porque me tirou de uma solidão, me rodeou de pessoas, mesmo a maioria sendo falsa, mas me rodeou de pessoas que estavam comigo, que não faziam me sentir só. Tive uma assessoria, uma ajuda espiritual muito forte, por sinal, modéstia à parte, tenho até hoje, agradeço por isso. Realmente, não ando só, tá? Vocês não imaginam a força
de tantos amigos que andam comigo, me ajudando, que me auxiliam, que me orientam, que não me deixam só. Isso é muito importante. Então o Espiritismo foi importante para mim, foi. Hoje em dia, como eu disse, olhando e analisando friamente, eu teria e tenho críticas para fazer, não só ao movimento espírita, mas teria inclusive a própria concepção da doutrina, né, algumas questões que, enfim, o Espiritismo para mim hoje não faz sentido, tá? Mas respeito todas aquelas pessoas, respeito todo mundo que faz parte do movimento ainda, até aqueles que eu tenho ideias contrárias, mas respeito a todos, tá bom? E respeito muita gente que está aí hoje em dia ainda buscando no Espiritismo a sua ajuda, né? É uma ferramenta psicológica de ajuda, ok. Então nada contra ninguém. Eu deixei o Espiritismo porque com aquela questão da pandemia e diante de situações que estavam acontecendo, e eu percebendo que eu estava sendo feito de oráculo, eu percebendo que as pessoas não queriam se dedicar, não queriam estudar, não queriam se transformar e queriam fazer do centro espírita um local de adivinhação, um local apenas para ir lá e, como estava sendo na igreja, pegar a hóstia consagrada, lá era para você pegar o passe, e havia então uma série de interesses outros e pessoas destoando, e é uma energia densa, e isso estava atrapalhando a minha vida, as minhas situações pessoais, profissionais, e eu cheguei no momento que decidi mudar a minha vida por completo, porque eu larguei a minha profissão, eu quis mudar tudo. Eu quis mudar de endereço, eu quis mudar de profissão, eu quis mudar tudo. Já era o início de um processo de metanoia, de um processo de crise existencial que me fez buscar uma nova vida. Então, eu estava no limiar dos 40 anos de idade, e aí veio também a pandemia, né, aquele momento de crise mundial, de pandemia, que também me arrebatou, todo mundo ficou muito preocupado. Eu também tive uma enfermidade muito forte, fiquei doente, então tive problema de saúde, misturado com pandemia, misturado com fechamento de centro, mudança de residência, foi uma série de fatores, assim, um turbilhão de coisas que aconteceu, mas que tudo isso hoje eu entendo como um momento de transição. A gente fala tanto aqui de transição planetária, né, que foi uma transição muito forte em minha vida, que também estava acontecendo já com a pandemia, com outras situações no mundo. Então é aquela situação, várias transições ao mesmo tempo, como agora está tendo também esse momento agora de a gente sentir tanta coisa que está acontecendo aí no planeta. Então é isso, gente. Eu saí do Espiritismo, né? O Espiritismo me fez bem por um tempo, foi importante em minha vida por um tempo, tá? Hoje em dia eu sou grato aos conhecimentos que eu adquiri com o estudo espírita, tá? Muitos conhecimentos que eu adquiri com o Espiritismo vão servir para todo sempre, servem para a minha vida até hoje, né? Hoje em dia me deram um clareamento de informações, uma abertura consciencial para ter uma facilidade maior de entender qualquer outra coisa do campo da espiritualidade, por conta dos ensinamentos, da base espírita que eu tenho. Eu tenho uma base espírita de conhecimento, tá? De estudo, de aprendizado, que me dá o alicerce hoje em dia para estar de fato cursando um nível maior, um curso superior de espiritualidade como eu estou. Então é isso. Eu deixei o movimento espírita e eu deixei o espiritismo porque não concordo mais com as práticas e com os direcionamentos, com a forma que o movimento estava se dando e está se dando no Brasil. Já tive a oportunidade de falar aqui em outros vídeos sobre isso, não vou repetir. Só estou aqui gravando esse vídeo realmente para atender pequenos curiosos ou pessoas que ainda não sabem um pouco da minha história. Aqui na descrição vai estar aqui quem é Kardec Lima. Você vai ver um pouquinho sobre a minha história, que eu já passei pelo movimento espírita. Aqui abaixo vai estar explicando quem sou eu, o que foi que eu já fiz. Dá uma olhadinha depois aqui na descrição que você vai ver, tá bom? Também na descrição tem um grupo de WhatsApp apenas para maiores de 18 anos que sejam despertos, que estejam no processo de despertar, de expandir a consciência, que queira participar de um grupo de estudo, queira fazer um curso online, queira estudar comigo, tá? Queira estar aqui embaixo o link. Aí você clica também para participar do grupo de WhatsApp, você mulher, você homem, a partir de 18 anos. Tem aqui a opção e o chamado para você, tá? É isso, gente. Não vou me estender, porque a ideia desse vídeo era fazer um vídeo curtinho e só dar uma explicação básica, porque primeiro eu não tenho obrigação de estar me explicando para ninguém, para nada.
Segundo, eu já expliquei isso várias vezes em entrevista, nos vídeos que eu faço aqui, eu falo sempre e pontuo as críticas ao movimento espírita, A, ao B ou C, e falo o que é que eu acho, o que é que eu penso. Então, quem me conhece, quem acompanha o canal já sabe. E se você não acompanha, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Clique aí, inscreva-se e passe a acompanhar, tá bom? Então é isso. Se você me perguntar hoje em dia o que é que você acha de Allan Kardec, eu vou dizer, foi um grande professor, um grande mestre, não é? Aluno de Pestalozzi, deixou o seu legado, foi uma pessoa que trabalhou sério nessa construção do espiritismo, né? Mas que também teve lá suas falhas, seus erros. Inclusive, eu acredito que um dos maiores erros já na concepção da doutrina, quando passou a acreditar também em supostos, nas palavras de alguns espíritos, inclusive nos espíritos que coordenavam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? E outros do chamado próprio Espírito de Verdade, tá? Que muitas vezes, para muita gente, ficou achando que era inclusive Jesus o Espírito de Verdade, ou era uma gama de espíritos coordenadas por Jesus, e não é nada disso. Ou seja, o Espiritismo, em sua concepção também, já tinha um direcionamento de religiosismo, né? E de colocar em alguns espíritos um padrão de confiança exacerbado, de que eles não poderiam estar errados, não poderiam falhar. Então acho que Kardec errou já na concepção em algumas questões em que, mesmo ele sendo visto como bom senso encarnado, como criterioso, ele falhou. E ele não conseguiu também fazer toda essa pesquisa minuciosa como as pessoas acham que ele fez de todas as mensagens. Ele que sempre foi cuidadoso, por exemplo, com a autenticidade das mensagens mediúnicas. Hoje eu vejo que ele também falhou em acreditar em muitas mensagens que recebeu. É interessante, é um paradoxo, né? Uma contradição, mas é. Ele que no Livro dos Médiuns e na codificação pede para todo mundo ter cuidado com enganação, mistificação, identidade dos espíritos, a natureza das comunicações, tudo isso aqui são capítulos do Livro dos Médiuns. Hoje eu vejo que ele que recomendou isso para toda a humanidade, ele falhou. Ele falhou. Lá na própria identidade dos espíritos, na análise da identidade dos espíritos, ele falhou. Na natureza das comunicações, ele cometeu alguns erros, ele confiou, ele acreditou, ele se deixou levar. Então, é isso. Eu não quero aqui entrar no mérito nem de falar de outras situações sobre ele. Só me referindo a isso, sem querer entrar em outras situações que poderia entrar. Se você me perguntar sobre Chico Xavier, tenho o maior respeito por Chico Xavier. Sem dúvida, é o nome mais popular do espiritismo, da doutrina espírita. Embora, como eu sempre digo, toda a tradição familiar dele e toda a construção de vida dele foi católica. A base dele é cristã católica. As frases de Chico, que estão aí até hoje em dia, são frases 90% católicas, cristãs católicas, né? E o próprio comportamento dele sempre foi um comportamento muito catolicizado. Agora, ele era médium, claro. Tem o seu legado? Tem a sua parcela de bondade espalhada pelo mundo? Tem, indiscutivelmente. É um grande espírito que passou pela Terra? Mas igualmente a eu e você e a todos os outros, não fugiu da sua condição humana e consequentemente também errou, também falhou. Então eu não o vejo como uma santidade, como um santo, como uma pessoa impecável, como uma pessoa que nunca falhou, que tudo que venha dele eu tenha que aplaudir. Não, ele também errou, também se equivocou, tá? Em muitas situações que não vem ao caso aqui também eu estar falando, já falei sobre isso em outros vídeos. Então, Chico também cometeu falhas e erros, inclusive também no sentido do seu grande mentor espiritual, Emmanuel, que eu particularmente tenho muitas restrições, faço muitas ressalvas ao trabalho de Emmanuel, tá? É uma questão minha. É isso. Divaldo Pereira Franco, também tenho todo o respeito por ele, pelo seu trabalho social e tudo que ele representa. Mas vejo também que existem muitos livros supostamente psicografados que eu não acredito, assim como no caso de Chico também. E também vejo que muitas vezes nos livros estão as opiniões próprias deles. Os livros têm muito mais um teor anímico, tanto os de Chico como os de Divaldo, na grande maioria dos casos. Não em todos os casos,
mas na grande maioria dos casos. E vejo que a opinião de Divaldo é que prevalece. E nos livros lá fala que o espírito A, B, C, D ou D, F, mas é a opinião meramente de Divaldo. Como também isso acontecia com Chico e com todos, quase todos os médiuns, tá? Esse é um problema dos médiuns em geral. Eu particularmente já fiz a minha ressignificação da minha própria mediunidade também. Hoje em dia eu me analiso como médium também, fazendo críticas em relação ao meu passado, a erros que eu também cometi. Então, veja só que a mediunidade engana até mesmo o próprio médium, mesmo ele estando bem intencionado, mesmo ele sem querer enganar pessoas, mesmo ele estando bem intencionado e convicto do que está fazendo, ele pode estar errado. Então aí é que está o aviso, tá? E Bezerra de Menezes, uma figura como Bezerra de Menezes, total respeito por Bezerra de Menezes, mas mesmo assim, se você for ver, Bezerra de Menezes também, como ser humano que foi, também era muito ligado à política, a uma pessoa totalmente influente na FEB e que direcionou o espiritismo desde sempre para o religiosismo, que até hoje prevalece. Direcionou sempre para essa visão religiosa e tornou-se para o movimento espírita também um santo São Bezerra de Menezes, né? Então, gente, desculpa, estou falando até demais. Encerro aqui qualquer tipo de conversa e explicação sobre o espiritismo, o movimento espírita. Já falei, já teci críticas em vários vídeos. Pretendo falar o mínimo possível, muito raramente, sobre esses assuntos, porque já esgotou, já falei tudo. E o canal aqui não é de espiritismo, tá? É um canal de espiritualidade e é um canal que precisa cada vez mais estar conectado com o que mais importa. Portanto, esse vídeo aqui é apenas um vídeo para eu explicar o que de repente já tinha explicado, mas muita gente não captou. Então tá aqui por que eu deixei o espiritismo. Hoje em dia eu tenho um chamado maior, que não é um chamado religioso, é um chamado de espiritualidade, de trabalho com a espiritualidade, sem amarras, sem prisões, sem aprisionamentos, tá? Sem crenças limitantes, sem condicionamentos e sem culpas, sem medos, sem amarras, tá? É um trabalho muito forte e esse é o trabalho que eu estou seguindo e que eu não posso estar preso a nenhuma religião e também, graças a tudo isso, fugindo das alienações, fugindo das mistificações, fugindo dos dogmas e do fundamentalismo. Isso é fundamental, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Olhem a descrição aqui do vídeo, tá bom? Se interessarem, olhem aqui, vai ser importante. E um grande beijo, um grande abraço a todos. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e deixa o like. Vamos juntos!